Fala galera, aqui é o professor Rodrigo. Eu vou estar passando agora para vocês o resumão da matéria de biossegurança da metade do semestre para cá, né? Abordando aí vários temas, né? De uma maneira resumida, mas mostrando todo o conteúdo que teve de lá para cá, tá? Espero que possa ajudar vocês aí. Vamos começar com a parte de radiações, né? Radiações, como que nem está na apostila de vocês, por definição, são ondas eletromagnéticas formadas por oscilação de energia que se propaga em linha reta. Também podemos chamar radiações de espectro eletromagnético. Toda radiação possui uma frequência e uma amplitude, né? Então aqui nós temos ondas eletromagnéticas que se propagam em linha reta, né? As radiações não são iguais, né? Elas têm diferentes comprimentos de onda e diferentes amplitudes, tá? Não são iguais, né? O comprimento de onda vai ditar a frequência dessa onda, né? E a amplitude vai determinar o tamanho da onda, né? Quanto mais amplitude, maior é a onda, né? Quanto menor a amplitude, menorzinha é a onda, mais fina é a onda, né? Então aqui nós temos uma onda de frequência alta, né? Ou seja, a frequência dela, a repetição das oscilações dela acontece muitas vezes. Aqui é uma frequência baixa, onde a oscilação acontece menos vezes, né? Aqui nós temos uma onda de frequência alta e de amplitude pequena, né? Se fôssemos comparar, essa aqui seria a onda de raio-x, né? Em relação às outras, ela é menos, a amplitude dela é menor, desculpa, e a frequência dela é maior, né? Então é uma onda muito energética, né? Com muita energia, com muita frequência, né? E com pouca amplitude. Então é uma onda fina, pequena, né? Radiações não ionizantes são radiações que não possuem energia ou frequência suficiente para retirar elétrons de um átomo. São radiações não ionizantes, os raios solares, né? As ondas sonoras, as ondas de rádio, as microondas, a luz, entre outras. Então eu tenho um átomo, né? O que acontece? Quando a radiação não ionizante bate no elétron desse átomo, ela simplesmente se extirpa, né? E a energia dela passa para o elétron e ela não faz nada, não altera o átomo continua sendo um átomo, né? Não acontece nada nele, ela não tem força suficiente para alterar o átomo, né? Agora, a ionizante já é diferente. São ondas e partículas de alta frequência que possuem energia suficiente para retirar elétrons da camada de um átomo, transformando ele em um íon, né? Por isso o nome radiação ionizante, né? São classificadas em eletromagnéticas, raio-x e o raio gama, e as corpusculares, que são a partícula alfa e a partícula beta, né? Todos são ionizantes. Então nós temos o átomo, né? Quando a radiação ionizante bate no átomo, o que acontece? O átomo perde o elétron, né? Então esse átomo agora não é mais um átomo, agora ele é um íon, ele possui carga agora. E isso faz com que os átomos se dissociem das moléculas que eles estão associados. Dissociando molécula, nós temos um problema muito sério. Vamos supor que esse átomo pertence ao DNA, né? O DNA tem lá suas moléculas todas juntinhas, agrupadinhas. Quando vem uma radiação ionizante, ela ioniza um átomo, esse átomo dissocia a molécula e eu quebro a molécula do DNA. Só que lembrando lá no comecinho, a molécula do DNA não pode ser quebrada, né? Que isso vai gerar mutações, doenças, vai gerar um série de problemas para o organismo, né? Antes de explicar mais sobre efeitos da radiação, vamos falar sobre os parâmetros de exposição do raio-x, né? Então aqui a gente tem um modelo de uma ampola, né? Uma ampola a vácuo, aqui eu tenho o cátodo, aqui eu tenho o ânodo, né? Os dois energizados, tal. Aí tem uma diferença de potencial entre os dois, positivo e negativo, né? Da ordem de 100.000 volts, né? De até 100.000 volts. 1.000 volts seria 1 kV, né? 1 kV seria 1.000 volts, né? Então quem vai determinar a diferença de potencial entre os dois é o kV, tá? Então o que acontece? A energia do raio-x gerado, né? A intensidade do raio-x gerado, né? O poder de penetração e o poder de longevidade do raio-x, né? O poder de se propagar, né? No ar, vai depender da frequência.
Então, quanto mais rápido esse elétron for disparado em direção ao alvo, mais fino é o raio-x gerado, ou seja, menor é a amplitude e maior é a frequência. Então, mais longe ele vai e mais fino ele é. Então, mais grosso poderá ser o alvo a ser ultrapassado, né? Então, eu posso, por exemplo, de um paciente magrinho para um paciente gordinho, com certeza eu vou ter que aumentar o KV, porque o gordinho tem mais massa a ser ultrapassada. Então, eu preciso de um raio mais fino para o gordinho, né? Então, a diferença de potencial vai governar a finura do raio-x e o poder de propagação, né? Então, quanto mais KV eu selecionar, mais longe ele vai, né? Então, toda vez que eu aumentar a distância da ampola pro objeto a ser radiografado, o que acontece? Eu tenho que aumentar o KV também, porque se você não aumentar, o raio-x não vai chegar a ultrapassar a estrutura, né? Então, a distância ela faz com que o KV perca poder, né, de penetração. Então, essa diferença de potencial do KV vai ser aumentada, né? Desculpa, o KV vai aumentar justamente essa diferença de potencial, né, entre o negativo e o positivo, tá? E isso, consequentemente, faz com que o elétron, que é negativo, seja disparado mais rápido em direção ao alvo ânodo, que é positivo, né? Então, esse choque mais rápido gera raios mais rápidos. Então, KV vai determinar o poder de penetração e propagação de um raio-x, tá? Na ordem de 100 mil volts, né? Você pode, mas aí, lógico, até 100 mil volts. Você pode usar, por exemplo, se você usar 100 kV, seria 100 mil volts, né? Mas você pode usar 70 kV, 40 kV, 45 kV, 25 kV. Vai depender da conta, né, que você vai realizar com a espessura do paciente, que vocês vão aprender mais adiante. Então vamos falar agora de quantidade de raio-x. Quantidade de raio-x está totalmente ligada à amperagem, né? O que é a amperagem? No caso, a miliamperagem, que é menos que 1 ampere, né? A miliamperagem é a corrente do tubo, né? Ou seja, é a quantidade de elétrons que se propagam nos fios, certo? Se você aumentar a corrente, né, você vai fazer com que mais elétrons passem pelo fio, gerando uma nuvem maior de elétrons indo em direção ao alvo. Então, quanto mais você aumenta a corrente, mais você aumenta a quantidade de elétrons, né? Consequentemente, mais você aumenta a quantidade de raios gerados. Então, o MA está totalmente ligado à quantidade de raios-x gerados, né? Só que lógico que vai depender do tempo. Quanto mais tempo esse filamento fica aquecendo, mais elétrons você gera, né? Então, para falar de quantidade de raio-x, eu tenho que falar da corrente versus o tempo que essa corrente fica ligada, tá? Que é o MAS. O MAS determina a quantidade de raio-x, ok? Então, a corrente, né? A direção aqui da corrente vem aqui, passa por aqui e vem para cá, né? Beleza, então agora vamos mudar o assunto, vamos para radisótopo, que agora já não é mais raio-x, agora é radiação natural. Raio-x é uma radiação artificial, né, criada por uma máquina, né, uma máquina ligada na corrente elétrica. Agora vamos falar de uma radiação que surge de minérios, né, minérios feitos de maneira artificial ou de maneira natural pelo próprio solo, né. Aqui temos os radisótopos. Então, o que são isótopos? Isótopos são átomos do mesmo elemento, né? Ou seja, o Z é igual, né? Mas com massa diferente, né? Os radisótopos são isótopos que emitem radiação através da desintegração dos nêutrons que estão em excesso em seus núcleos. Todo radisótopo tem excesso de nêutrons. Isso faz com que ele desintegre nêutrons para voltar a ser estável, né? Mas esse processo demora muito mesmo, muitos anos, né? Então ele fica emitindo radiação constantemente, não para nunca, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um radisótopo, né? O cobalto 60. O cobalto original é 58, né? 58,9, vamos arredondar para 59. O isótopo dele, o cobalto 60, é feito em laboratório. Como que ele é feito? É só você bombardear o elemento cobalto com nêutrons. Então o que vai acontecer? A quantidade de nêutrons vai subir 1, né? De 32 vai para 33, ó. Tá vendo? Se você somar 33 com 27, né, vai dar 60, né? Então ele vira o cobalto 60.
né, fazendo com que, se eu subir os nêutrons, o que vai acontecer? Ele vai desintegrar nêutron para voltar a ser 59. Aí o que acontece? Conforme ele vai desintegrando o nêutron, vai saindo radiações ionizantes, né? Então o cobalto 60 é um radioisótopo, ok? Né? Então aqui uma esquemática, né, dando aqui os exemplos. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um átomo estável, ele não faz nada, não emite nada, quietinho no canto dele. Aqui nós temos o núcleo instável, ou seja, radioativo, com muitos nêutrons, desintegrando e emitindo radiações, tá vendo? Com excesso de energia, que são radioativos. E esse excesso de energia vai liberar ou radiação alfa, beta ou gama, né? Ou melhor, alfa ou beta e gama, né? Toda vez que sai uma alfa ou uma beta, sai uma gama, sai um raio gama, tá? Lembrando que o alfa e o beta são partículas e a radiação gama são ondas eletromagnéticas, né? Que nem o raio-x, só que de uma energia muito maior, tá? Aqui nós temos uma tabela, e essa tabela fala da definição, do poder de propagação, blindagem e poder de ionização das radiações alfa, beta e gama, né? Então a radiação alfa, ela é positiva, né? Ela é semelhante ao núcleo de hélio, né? Então ela tem 2 prótons e 2 nêutrons que saem do núcleo dos radioisótopos, tá? Nas desintegrações. Então ó, o poder de propagação dela é mais ou menos 10 centímetros, então ela tem um raio de ação muito curtinho, né? Só dura 10 centímetros. E a blindagem dela é uma folha de papel ou a pele. O poder de ionização dela é altíssimo, né? Se for comparar, por exemplo, com a radiação beta, ela é 10 vezes mais ionizante, né? Ela é muito ionizante. Só que ela só vai fazer mal no caso de uma contaminação radioativa, né? Onde a pessoa engoliu ou inalou o material radioativo, né? Porque só 10 centímetros, não passa nem da pele. Então tem que estar no interior do corpo para poder fazer um mal mais grave. A beta são elétrons que saem do núcleo dos radioisótopos na desintegração dos nêutrons em excesso, né? Então nós temos, quando o nêutron se desintegra, sai um elétron do núcleo, né? Esse elétron, ou positron, que é semelhante à beta também, ele tem mais ou menos a propagação de 13 metros, né? Já vai um pouco mais longe. Para blindar ele é necessário pelo menos uma lâmina de alumínio fina, né? E o poder de ionização dele é médio. O poder de ionização da partícula beta é similar, parecido com a do raio-x, tá? Aqui o raio gama. O raio gama ele não tem carga, ele é negativo, tá? Eles são ondas eletromagnéticas que saem do núcleo dos radioisótopos após a saída de uma partícula desse núcleo. Então toda vez que sai uma partícula, sai um raio gama. E ele não tem carga, se propaga em linha reta, né? O maior alcance de todos, né? O alcance dele é de mais ou menos 1 km, 1000 metros. E a blindagem dele é necessário 3 centímetros de chumbo, né? Que é um elemento de alto número atômico muito forte, né? E acaba sendo necessário isso tudo para poder blindar um raio gama, que é muito energético, né? E o poder de ionização dele é alto, exceto quando o corpo irradiado está muito próximo da fonte, porque o raio gama no início da fonte, a frequência dele, a amplitude dele é tão baixa, ele é tão fino, que ele passa quase todo entre os átomos do corpo e não ioniza. Ele só vai começar a ionizar a uma certa distância depois, né? Então, quando o corpo está muito próximo da fonte, muito próximo mesmo, ele acaba nem sofrendo tanta ionização do raio gama, né? Vai precisar de uma distância um pouco maior, tá? Continuando, então, definição de radioatividade. O que é radioatividade? Radioatividade é o fenômeno da emissão de partículas e radiações a partir de núcleos instáveis. Então, radioatividade é algo que acontece sem interrupção, né? Você tem um núcleo de um radioisótopo que emite radiação e esse núcleo não fica emitindo 24 horas por dia. E é natural, você não consegue parar isso, né? Agora, no caso do raio-x, o equipamento de raio-x, ele não é radioativo. É totalmente incorreto dizer que um aparelho de raio-x é radioativo, tá? Ele é ativável, você vai lá, aperta o botão, o raio-x surge e desaparece. Agora, no caso
da radioatividade acontece nos núcleos dos átomos dos radioisótopos instáveis que desintegram nêutrons e emitem radiações ionizantes, tá bom? Essa é a definição de radioatividade. Transmutação radioativa. Transmutação radioativa é a transformação de um átomo em um isótopo ou outro elemento através do bombardeamento por nêutrons, prótons, elétrons, raio gama e etc. Então o que eu faço? Eu pego lá um elemento qualquer, bombardeio ele com alguma outra partícula ionizante, né? E esse elemento se transforma em outro, né? E também gera uma sobra, né? Por exemplo, aqui eu tenho nitrogênio, certo? 7, né, que é o número atômico dele, e 14, que é a massa dele, certo? Aí eu vou bombardear esse nitrogênio com partículas alfa, né? Partículas alfa que tem a massa 4, né? E o número atômico 2 positivo, ou seja, tem 2 prótons, né? Aí eu vou bombardear ele com partícula alfa. O que vai acontecer? Se você somar, ele vai se transformar em um átomo de flúor. 9, né? 7 mais 2, 9, né? E 18, né? 14 mais 4, 18. Porém, se você olhar dentre as partículas, né? Nós temos o próton, certo? O próton ele tem massa 1, ou seja, ele é uma partícula positiva, né? E ele tem carga 1 também. Se você subtrair o próton, né, do flúor, você chega no oxigênio, que está mais próximo do nitrogênio, né? Então você vai ter um próton e um oxigênio, lógico, um oxigênio não, um isótopo do oxigênio, porque o oxigênio é 15, né? Assim, arredondando 16, mas aqui tem um a mais, 17. Mas com o número atômico 8, que é do oxigênio, tá? Então é sempre o mais próximo, mesmo que sobre uma partícula, é sempre o mais próximo. Então temos aqui o oxigênio 17, que é um isótopo do oxigênio, tá? Meia-vida. Conceito de meia-vida. Meia-vida é o tempo que demora para a massa de uma amostra, né, de um radioisótopo atingir metade de sua massa inicial, tá? Não pode confundir isso com vida média, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então eu tenho lá determinada grama de material radioativo, né? A meia-vida dele vai ser o tempo que vai demorar para ele atingir metade da massa inicial, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a meia-vida do carbono 14 é aproximadamente 5.430 anos, certo? Ou seja, para que uma amostra de um fóssil, né, contendo carbono 14, onde inicialmente, data da morte, tinha 100 gramas, após 5.430 anos, a amostra terá 50 gramas. Essa é a definição de meia-vida, tá? Unidades de medida. Temos, assim como como medimos litro, velocidade, né, profundidade, pressão, com unidades, né, como ml, né, litros, quilômetros, né, nós também medimos a radiação, tá? Então, a unidade de medida, as unidades de medidas da radiação são várias, né, mas eu vou passar algumas delas. Primeiramente eu vou passar as relacionadas à desintegração e depois relacionadas à absorção e relacionadas a dano, tá? Relacionado à desintegração, né, nós temos o Becquerel, né, que é a sigla BQ, que define uma desintegração por segundo. Ou seja, né, aqui tem um exemplo: 100 ml de água contaminada por acidente nuclear, ao emitir 300 Becquerel, em 1 segundo 300 átomos se desintegram, liberando 300 radiações, né, 300 partículas, 300 raios. E temos também o Curie. O Curie já é um parâmetro já definido para os radioisótopos, né? Porque ele usa como padrão 1 grama de rádio, né? O que é? É 3,7 vezes 10 a décima desintegrações por segundo, né? É aproximadamente 1 grama do radioisótopo rádio, né? Portanto, 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 a décima Becquerel, ou 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 a décima desintegrações por segundo, que é o Becquerel, tá? Então,
esse 3,7 vezes 10 a décima aqui é notação científica, né? É um número muito grande que não é bom para trabalhar matematicamente. Então a gente expõe ele em notação científica. Já vou explicar o porquê daqui a pouquinho, né? E como que é possível interpretar isso aqui. O RAD é a quantidade de radiação absorvida pelo tecido, né? Então cada tecido vai receber uma dose diferente de radiação, porque conforme a radiação vai penetrando o corpo, a dose vai diminuindo, isso é óbvio, né? A dose que chega no osso não é a mesma dose que entrou na pele. A dose que incidiu na pele é maior. Aí a dose vai sendo atenuada conforme vai adentrando o corpo, né? Por exemplo, também a quantidade de dano. A quantidade de dano também não é a mesma em todos os tecidos, tá? A quantidade de dano vai depender da distância da fonte, da blindagem da fonte, vai depender de várias coisas, né? Se a fonte radioativa foi ingerida, inalada, ou se ela está externa ao organismo. Então as doses, elas dependem de diversos fatores, né? E dos 3 fatores principais que a gente vai falar daqui a pouco, né? E sabemos também que as partículas causam danos diferentes. Por exemplo, 10 rádios de exposição partícula alfa causaram 100 Rens de dano, né? Já 10 rádios de partícula beta causaram 10 Rens de dano. O dano da partícula beta é parecido com o do raio-x, é 1 para 1, né? Então é uma partícula para ionizar um átomo. Então 10 rádios vai causar 10 Rens, é proporcional. Agora a partícula alfa, a gente sabe que ela é 10 vezes mais ionizante que a partícula beta. Com isso, o que acontece? Você tem 10 vezes mais dano, tá? Então deu 100 aqui, tá? Isso também acabou mudando, né? No caso do raio-x fica mais fácil de calcular porque é de 1 para 1. Agora quando o tema é radiação nuclear, vai depender de muitos detalhes, tá bom? Então vamos entender aquilo lá que a gente falou da notação científica, né? 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 elevado a décimo becquerels, né? Então o que é 3,7 vezes 10 a décima? É a mesma coisa que 3,7 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 a décima é 10 vezes 10, 10 vezes. Se você multiplicar na tua calculadora, se você fizer 10 vezes 10, 10 vezes, você vai ver que vai dar esse valor aqui, ó, 10 bilhões, né? Vezes 3,7, se tu fizer na tua calculadora, você vai perceber que vai dar 37 bilhões, tá? Então 37 bilhões é um número muito alto para ficar calculando, né? É um número muito extenso, vai ser ruim de ficar usando ele em cálculos matemáticos e físicos. Então, expõe-se em notação científica, fica muito mais fácil calcular com um número menor, né? E mais prático de resolver matematicamente. Então, esse número grandão não é usado. Isso aqui é para demonstrar que é uma quantidade absurda, né? Então, ó, o que é 1 Curie? É 3,7 vezes 10 a décima desintegrações por segundo, que é 1 grama de rádio. Então, em 1 grama de rádio, 1 graminha de rádio, a cada segundo que passa, 37 bilhões de raios e partículas saem do núcleo aproximadamente, tá? Então, é muita coisa, né? É uma quantidade exorbitante de radiação por segundo. Isso aqui é por segundo, tá? É bastante mesmo. 1 graminha. Imagina se for mais, né? Aí aumenta mais ainda. Aí agora vamos falar sobre a sensibilidade. Vamos entrar agora em sensibilidade da célula. A sensibilidade da célula à radiação, né? E uma coisa que define legal a sensibilidade das células humanas à radiação é essa lei que eu passei para vocês, que é a lei de Bergonitre e Bondot. O que essa lei fala? A lei fala que a sensibilidade da célula da célula à radiação, né, é diretamente proporcional à sua velocidade reprodutora e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Lei assim parece meio complexo, né, mas é uma lei muito fácil de entender. O que isso tudo quer dizer, né? Vamos lá. Primeiro, ou seja, células que se dividem rápido, né, como por exemplo os fios de cabelo, né, são células simples, né, são células que não são difíceis de entender o mecanismo, né, fisiológico do crescimento, né,
celular, né, do crescimento. É muito simples o funcionamento celular dessas células do cabelo, da pele, né? Portanto, elas são mais vulneráveis à radiação. Quanto mais simples o funcionamento da célula ou mais rápida a divisão celular, né, mais sensível ela é à radiação. Então, células simples tendem a se dividir rápido, né, e são mais sensíveis à radiação. Porque quanto mais rápido se divide, mais rápido propaga a falha genética que a radiação causa, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a falha genética também, que eu expliquei para vocês, né? E vice-versa, né? E o contrário é a mesma coisa, ou seja, quanto mais lenta a divisão celular ou mais complexa for a célula, né? O neurônio, por exemplo, mais resistente ela será à radiação. Então, células complexas, como o neurônio, por exemplo, os neurônios não se dividem. A gente nasce com um número de neurônio e morre com um número menor de neurônio do que a gente nasceu, né? Que a gente vai perdendo neurônios ao longo da vida, né? Porém, novos neurônios não nascem, né? Células neuronais acabam não nascendo. Então, são muito resistentes à radiação. E outra, o neurônio é extremamente complexo, né? É difícil, o funcionamento dela não é simples, né? O funcionamento de propagação de impulso elétrico é uma coisa bem complicada. Então, acaba sendo uma célula bem resistente à radiação, né? Exemplos disso: células cancerosas, o tumor. O tumor cresce rápido, mais rápido do que deveria, correto? Se ele é uma célula que cresce mais rápido do que deveria, devido à sua falha genética, né, é uma célula sensível à radiação, né? Porque ela cresce rápido, ela se desenvolve rápido. Então, se eu usar radiação no tumor, eu acabo destruindo ele, né? Mas lógico, só no tumor. Eu não posso danificar as células vizinhas. Eu quero só no tumor, né? Para isso é feita uma série de cálculos matemáticos e físicos para poder calcular só a incidência do tumor e algumas células vizinhas, né? Então a radioterapia vai ser radiação só no tumor, no caso, né? Neurônio. Neurônio é uma célula complexa, então ele, bem dizer, é muito resistente à radiação. Você pode tomar uma dose fatal, letal, você vai morrer aí por diversas doenças nos órgãos, mas o neurônio continua ainda meio que intacto à radiação, né? Precisa de uma dose muito elevada para causar algo mais sério nele, né? Crianças. As crianças são especialmente mais vulneráveis à radiação do que os adultos, porque as crianças estão em fase de crescimento. Então a divisão celular das células da criança são muito mais aceleradas que a nossa. O metabolismo da criança é mais acelerado, o batimento cardíaco é mais acelerado, tudo na criança é mais acelerado, porque ela está em fase de crescimento. Então a divisão celular nela também é mais acelerada. Pelo fato das crianças estarem em divisão celular acelerada, as células elas se dividirem mais rápido do que o normal, então nós temos aí uma sensibilidade maior das crianças à radiação do que em relação aos adultos, né? Outro exemplo, os insetos. Os insetos são seres pequenininhos, né? E são exoesqueletos, ou seja, possuem esqueleto lá de fora. Então eles são especialmente mais resistentes à radiação. Nós somos endoesqueletos, nós seres humanos somos endoesqueletos, ou seja, o nosso esqueleto fica do lado de dentro, nós somos mole por fora. Isso facilita a entrada da radiação. Eles, como eles têm aquela casquinha, né, eles blindam a radiação. E outro, eles são menores. Quanto menor for o organismo, mais resistente ele é à radiação, porque consequentemente menos dose ele toma, né? Quanto maior for o organismo, mais dose ele vai tomar. E também tem aquela de que quanto mais células diferentes o organismo possuir, mais ele sofre com a radiação, né? A baratinha aqui, no caso, o sistema dela é menos complexo que o nosso, então ela acaba sendo mais resistente à radiação também por conta disso, né? Então vamos falar agora de efeitos das radiações ionizantes no organismo, né? Bom, a gente já aprendeu que o raio-x, né, ou as radiações ionizantes têm o poder de ionizar, ou seja, de retirar elétrons das camadas dos átomos. Os elétrons, eles mantêm os átomos unidos um no outro, formando moléculas, né? A gente tem um exemplo de molécula aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de DNA,
né? É uma macromolécula, uma molécula gigantesca, né? Aqui nós temos um raio, o raio veio e destruiu a união da molécula. Por quê? Porque os átomos que estão aqui, eles estão unidos pelos elétrons. A radiação vem, tira os elétrons e aquele átomo torna-se um íon, passa a ter carga e se desconecta, né, da molécula, causando uma falha. Essa falha pode ser muito problemática, porque ela pode gerar diversos problemas para a célula, né? A célula pode ter uma parada no seu funcionamento, ela pode ter pode ser prejudicial, né, ao funcionamento da célula, ela pode destruir a célula, né, a radiação pode destruir a célula através das falhas do DNA, pode inibir a reprodução celular ou pode talvez até fazer uma mutação que aumente a reprodução celular, que acelere, né? Então ela pode mexer na reprodução celular, ela pode inibir a função da célula e ela pode destruir a célula. A radiação pode fazer várias coisas com a célula. Fazendo isso com a célula, consequentemente, ao órgão a qual essa célula pertence acaba sofrendo esses efeitos, né? Então você destrói as moléculas de uma célula, né? De várias células, de um órgão, e aquele órgão passa a não funcionar mais direito, ou talvez não funcionar mais, né? Que é a falência do órgão, né? Então a radiação é bem perigosa, né? Não é coisa que se brinque, né? Lógico que a radiação que a gente lidar nos pronto-socorros, aí, no raio-x convencional, é uma radiação pequena, mas mesmo assim tem que ser tratada com prudência, né? Usando sempre o mínimo possível para não lesar, né, o paciente, tá? E nem vocês mesmos também, né? Os profissionais, tá bom? Continuando. Então, a radiação, ela pode alterar ou prejudicar a função da célula, tá? Então ela pode fazer a célula funcionar de maneira errada ou talvez até fazer ela parar de funcionar. Modificar a genética da célula, causando mutações. Então ela pode alterar a configuração genética da célula, causando mutações na pessoa, ou talvez mutações, eu digo no caso da pessoa, seria tumores, né? Não assim mutações físicas. Mutações físicas seria mais nos filhos da pessoa, no caso de radiação nas células reprodutoras, tá? Interferir na reprodução da célula. Então pode fazer com que a célula se reproduza rápido demais ou talvez não se reproduza mais. E matar a célula, pode destruir a célula. Tudo isso vai depender da dose, tá? E da onde a radiação incidiu, tá bom? Agora vamos para os efeitos que eu expliquei na sala. Desculpa. Efeitos estocásticos, né? Primeiro, são os efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida. Ou seja, a probabilidade de se ter um efeito desse vai depender totalmente da dose que você recebeu, tá? Sem a existência de um limiar de dose, ou seja, não vai depender de um limite de dose, né? Você pode tomar uma dose pequenininha, uma dose média, tá? Que vai dar na mesma, né? O que significa que as doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas de recomendação de radioproteção, podem induzir a tais efeitos.